lição de hoje é o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é: não se pode servir a Deus e a Mamon. A primeira coisa que a gente precisa entender é o que significa a palavra Mamon. Aqueles que não são muito ligados à religião na Terra durante a encarnação, aqueles que não são muito acostumados a ir às igrejas, não importando que religião seja, mas que não têm o hábito de praticar os ensinamentos de Jesus, que não têm o hábito de ler as Escrituras, ou seja, a Bíblia, como todos conhecem, podem estranhar quando você diz a palavra Mamon, porque não é uma palavra comum do nosso vocabulário muito utilizada. Mas aqui nessa passagem que está no Evangelho de Jesus, nos seus ensinamentos, fica muito claro o que significa Mamon. Quando lemos não se pode servir a Deus e a Mamon, já entendemos que há uma escolha a se fazer. Deus e Mamon, que representa as questões materiais. Não vou chamar de riqueza, vou chamar de bens materiais. Então Jesus nos orienta: não se pode servir a Deus e a Mamon. Não se pode ter a condição espiritual e material ao mesmo tempo. Mas estamos na Terra, estamos encarnados, então vivemos um impasse. Se estou na Terra, se tenho a encarnação à minha disposição, se a Terra é repleta de bens materiais, de oportunidades materiais, de coisas materiais, e o que eu, como espírito encarnado, tenho condições de ver, entender, tocar, sentir, ter, possuir, é a matéria, como eu não sirvo a matéria? Então é muito importante que a gente entenda bem profundamente essa passagem do Evangelho de Jesus. Por que Jesus nos trouxe esse ensinamento? Se pararmos para lembrar dos momentos cotidianos da nossa vida comum, aqui na Terra, essa encarnação que estamos vivendo, que é que nos lembramos, podemos pensar como as pessoas vivem e usufruem dos bens terrenos. Será que é com sabedoria? A maioria das pessoas que estão aqui encarnadas tomam decisões sábias no que diz respeito à riqueza material? Vamos pensar em como hoje nós enxergamos as condições sociais e econômicas de todas as criaturas, dos nossos irmãos encarnados. Há igualdade de riqueza? Todos têm a mesma condição? A riqueza é bem distribuída na Terra? Nós nos assustamos diariamente com o que vemos na televisão. Na televisão, às vezes, é uma realidade até distante de nós. Mas nós vemos a penúria, a miséria. Nós vemos pessoas passando fome, frio, que não têm um mínimo de dignidade por ter onde viver, onde morar. E a grande maioria de nós diz: nossa, mas como pode? Como é que Deus permite que alguns tenham tanto dinheiro e estejam em posições tão destacadas da sociedade? Não só destacadas, mas posições de autoridade, onde essas pessoas tomam decisões por outros, onde essas pessoas têm nas suas mãos uma responsabilidade imensa de olhar por toda a humanidade. Mas às vezes essas pessoas não fazem o que é certo. Escolhem, mesmo com todo o dinheiro que tem nas mãos, usarem esse dinheiro em benefício próprio. Então condenamos o dinheiro. Achamos um absurdo esse dinheiro nas mãos de uns egoístas, orgulhosos, que só pensam em si, que vivem aquele egocentrismo permanente, se sentem o centro do universo. Eu posso, eu sou melhor do que os outros, porque é o que eu tenho que conta, não quem eu sou. É o ter que faz diferença na Terra, nesse momento que estamos vivendo, não quem eu sou. E aí olhamos esses irmãos mais debilitados, mais frágeis, mais vulneráveis. Vulneráveis por não terem, às vezes, o mínimo necessário para viver. Isso nos choca. Nos indignamos e não compreendemos. Que Deus de justiça e amor é esse? Que coloca tanto nas mãos de uns e tão pouco nas mãos de outros. Vamos parar então para pensar um pouco. É Deus realmente que faz isso? Será que Deus, que a única coisa que Ele faz é nos dar a oportunidade de encarnarmos aqui, distribuiu a riqueza desse jeito?
O dinheiro e a riqueza material, ele é muito importante porque é graças a ele que nós temos o progresso da humanidade. Imaginem como seria a ciência se não houvesse dinheiro para bancar as pesquisas, não é? Se não houvesse o dinheiro para que pudéssemos construir as habitações, as moradias. Se não houvesse dinheiro para que a gente pudesse plantar e ter o alimento do dia a dia. O dinheiro, ele serve para trazer luz, progresso para a humanidade. É para isso que ele serve. Ele é um bem, ele é uma coisa boa. O grande problema é o nosso egoísmo. Quando ele cai nas mãos das pessoas, aquele desejo, aquela necessidade de usar para si e para sua segurança, fica acima do nosso olhar mais caridoso, do nosso olhar misericordioso. E é interessante notar que muitos de nós, em condições às vezes de baixa renda, se recebe uma fortuna, será que usa com sabedoria? Será? Se tivéssemos a condição, o dinheiro, o que faríamos com ele? Julgamos aqueles que têm o poder, que têm o dinheiro, mas também não sabemos como utilizaríamos. Porque a maior parte de nós, ainda nessa condição melhor financeira, usaria o dinheiro para si e para os seus. Cuidaria da sua família, primeiro. Guardaria o dinheiro em cofres, em bancos seguros, pensando assim, é para os meus filhos, então é justificável. Mas Jesus nos ensinou que somos todos irmãos, que somos todos iguais, que estamos todos em evolução, então na verdade não deveríamos guardar para poucos, deveríamos também usar para muitos. A passagem não se deve servir a Deus e a Mamon. Ela quer nos mostrar que devemos lembrar que a passagem pela terra é transitória, fugaz, passageira, acaba em poucos minutos. Para nós espíritos, é muito rápido. O tempo no mundo espiritual é muito diferente do tempo no mundo material. Enquanto para nós é que passa muito tempo lá, foi um lapso de tempo, uma passagem rapidinha. Não conseguimos imaginar a diferença de tempo. Mas estamos aqui, encarnados, não é verdade? Então devemos viver esse momento e utilizar sim a matéria naquilo que ela nos privilegia em relação à nossa evolução. Como vamos usar? A grande questão é que muitos esquecem que a gente deve sim usufruir dos momentos da vida nossa aqui na Terra e dedicar aquele tempo que é necessário à nossa evolução espiritual. Essa é a grande questão. Então não se pode servir a Deus e a Mamon. Diz respeito de você saber utilizar o recurso que você tem. Como você vai utilizar? Você vai usar egoisticamente, apenas para o seu próprio benefício ou daqueles que te rodeiam, ou você vai aplicar esse dinheiro em prol da humanidade, do seu progresso, para garantir a evolução daqueles que estão encarnados na Terra junto conosco. Essa é a lição que Jesus quer dizer. E nessa parábola que é da salvação dos ricos, o jovem pergunta a Jesus: o que devo fazer, Senhor, para ser bom? Jesus disse a ele: você já é bom, mas se você quiser ser melhor, se você quiser ser perfeito, ele não diz isso, mas ele quer dizer, tal como eu, o que você deve fazer é ir doar todos os seus bens e me seguir. Essa é a parábola. Mas o jovem pensa, doar todos os meus bens? Isso parece meio radical demais, não é? Porque abriremos mão. O dinheiro nos traz segurança. Nos sentimos assim por causa do nosso grau de imperfeição. A fé que reside em nós, ou seja, a pouca fé que reside em nós, nos faz nos prendermos a isso, a questões materiais, a coisas que temos condição de sentir segurança. É por isso que nos apegamos à matéria. Desconhecemos a realidade espiritual. Estamos aqui falando da presença dos amigos de luz, mas não estamos vendo os amigos de luz. Então, para nós, falta isso. Falta ver. Nossa, ele está ali mesmo, ele vai me ajudar, ele está comigo. Essa é a nossa grande dificuldade. Mas
tenham certeza, quanto mais nós entendemos que somos espíritos em franca evolução, buscando o caminho da perfeição para sermos igual a Jesus, mais sentiremos os espíritos amigos conosco. Mais essa conexão que falamos no início da nossa prece será verdadeira, significativa. Mas poderemos nos sentir amparados por Jesus, por Deus, porque Ele está conosco todo o tempo. Mas nós nos perdemos olhando para coisas pequenas do dia a dia, para mesquinharias, para coisas que não preenchem o coração. Acreditamos nas coisas fugazes, rápidas, passageiras, naquilo que temos condições de realmente ver, de ter. E aí nos prendemos a isso e deixamos passar toda a beleza do universo. Tudo aquilo que Jesus nos coloca à disposição. Nesse mesmo capítulo, tem a parábola que fala sobre os talentos. A parábola dos talentos é belíssima. E é uma parábola que nós, quando lemos pela primeira vez, falamos, ué. Ela às vezes não faz muito sentido, mas eu gosto demais dessa parábola, porque ela nos mostra como às vezes nos enganamos durante a encarnação. Então, se hoje, saindo daqui, pudermos entender profundamente o que significa a parábola dos talentos, eu tenho certeza que a nossa vida vai ser muito melhor. Eu vou ler com vocês a parábola dos talentos, porque vale muito a pena. Vou ler só o começo, para a gente conversar. O Senhor age como um homem que, devendo fazer uma longa viagem para fora do país, chamou seus servidores e lhes colocou nas mãos seus bens. Olha só. O Senhor foi viajar, ele tinha seus servos leais, ele viajou, deu seus próprios bens para os servos. Para isso é necessário muita confiança. É necessário acreditar que aqueles servos são verdadeiramente leais. Aqui a gente já tem uma lição muito importante. Quando nascemos na Terra, trazemos esses mesmos bens de Deus. Ele nos dá esses bens, ele nos fornece. São os talentos que recebemos para viver, para nos desenvolvermos aqui na Terra. Ele nos confia diversos talentos. Ele nos confia um corpo físico. Ele nos confia uma condição para que possamos viver bem aqui na Terra. E Ele dá sem nos pedir nada em troca. Só por nos considerar leais. Aí continuando. E tendo dado 5 talentos a um, 2 a outro e 1 a outro, segundo a capacidade diferente de cada um, logo partiu. Segundo a capacidade diferente de cada um. Ele deu 5 para um, 2 para outro e 1 para outro. E nós que somos espíritos mimados, infantis, ignorantes, que pouco entendemos ainda do mundo espiritual, dessa espiritualização superior, do que é ser um espírito perfeito como Jesus, de saber o que é sentir como Ele sente, falamos, mas por que ele merece mais do que eu? Mas por que ele tem um emprego melhor do que eu? Mas por que ele tem a casa melhor do que eu? Mas por que o filho dele é mais bonito do que o meu? É exatamente assim que nos sentimos. Por isso essa parábola ela é tão sensacional. Ele dá segundo a capacidade, segundo a condição que cada espírito tem de aproveitar o talento que recebe na sua encarnação. Olha que reflexão interessante. O talento que eu recebo segundo a minha capacidade. Quando nascemos na Terra, temos provas pelas quais passaremos, expiações que viveremos pelos erros que cometemos no passado. Dificuldades imensas. Ninguém passa por nada sem um motivo. A Terra é uma escola, uma oficina de aprendizado. Estamos aqui porque precisamos viver experiências. Porque quando tivemos condições melhores do que as que temos hoje, não soubemos aproveitar. Estávamos no lugar dessas pessoas que têm o poder, que hoje nos tratam mal, mas quem sabe eu fui um na outra encarnação. O que será que fiz? Quais foram os meus erros? E agora, nessa encarnação, eu passo por alguma condição que não me sinto, que não julgo que eu mereça. Não nos lembramos do que houve. Mas todas as dificuldades,
todas as vicissitudes, todos os obstáculos são oportunidades. Enxergamos tudo como desafios enormes, como dificuldades enormes. Temos muita dificuldade de olhar e pensar, isso é para o meu bem. Nunca pensaremos assim. Estamos vivendo um momento de grande dificuldade, sofrendo, aquilo pesa, dói em nós e não conseguimos parar para pensar. Pai, o que eu fiz? O que eu preciso aprender? Como posso vencer essa situação? Porque nós sabemos que todas as dificuldades nos trazem mais força. Às vezes passamos por momentos de imensa dificuldade para nos tornarmos mais fortes. Às vezes passamos por momentos de muita dor, porque ainda não conseguimos entender que esses momentos são para o nosso benefício. Nós aprendemos pelo amor e pela dor, e na maior parte das vezes escolhemos a dor. Dificilmente aprendemos com a experiência do outro, aprendemos com a nossa, e sempre no caminho da dor. Nós somos egoístas, distribuímos mal a riqueza, queremos a riqueza para nós, para o nosso benefício próprio e daqueles que nos rodeiam, que nos amamos. Esquecemos que todos são iguais perante os olhos de Deus. Somos todos filhos de Deus, somos todos irmãos. Então a riqueza é mal distribuída por orgulho e egoísmo da humanidade. Os talentos que trazemos à Terra são utilizados por nós mesmos no nosso benefício próprio na maior parte das vezes. E quando esse Senhor deu aos seus servos diferentes talentos, é porque ele sabia qual servo tinha mais condição de receber mais dinheiro, mais talentos, na verdade, porque ele aplicaria de uma forma melhor, em benefício da humanidade, em benefício dele mesmo, que era o servo. O que aconteceu no fim, então, dessa parábola que Jesus conta? Aquele que havia recebido 2 ganhou da mesma forma outros 2. Ele dobrou. Aquele que havia recebido, tinha recebido 5 ganhou da mesma forma outros 5. Mas aquele que não havia recebido, sendo 1, foi cavar na terra e aí escondeu o dinheiro do seu senhor. Muito tempo depois, o senhor desses servidores, tendo retornado, pediu-lhes conta. O que será que vai acontecer quando a gente desencarnar? Prestaremos conta de tudo que fazemos aqui na Terra. É isso que vai acontecer. Então vamos imaginar esse cenário, o desencarne. Estamos chegando lá, o Pai Todo-Poderoso está nos aguardando. E vamos prestar conta de tudo que fizemos. Como será que será esse momento? O que eu quero ter? O que eu quero levar? Será que eu vou devolver ao Pai os talentos que eu tenho em dobro que Ele me deu? Ou será que eu farei que nem o servo egoísta que guardou o dinheiro lá na terra para que não corresse nenhum tipo de risco? Esse servo, ele é um grande exemplo do medo que temos de viver e de aproveitar a encarnação para a nossa evolução. Porque temos medo, temos receio. Não compreendemos muito bem como é o tempo. Como que será esse tempo? Como que ele vai passar? E não somos apenas nós que estamos aqui nesse momento, nessa encarnação, mas espíritos mais elevados também. O que acaba acontecendo é que nós buscamos formas milagrosas de sair da dificuldade que estamos vivendo. Não compreendemos que aquele momento, ele é uma experiência que deve ser vivida. E deve ser vivida com toda a força do nosso ser, porque aquela experiência vai me burilar. É como se eu fosse um carvão bruto que está sendo ali lapidado para se tornar um diamante brilhando. A experiência de dor é a que mais eu tenho que aproveitar. É a que mais eu tenho que refletir. É a que mais, a hora que eu sair dela, eu pensar, quanto eu aprendi com ela, olha como eu mudei, olha que pessoa diferente que eu sou. Não devemos achar que porque estamos mais velhos não aprendemos. Já ouviram isso? Ah, já está velho, não aprende mais. Nossa, é um absurdo. Somos espíritos evoluindo constantemente a cada minuto e eu posso mudar de um momento para o outro. Veja um exemplo do apóstolo dos gentios, Paulo de Tarso. Ele foi convertido em uma tarde. Virou
cristão, entendeu o seu propósito, acreditou em Jesus, depositou sua fé nele. Então não percamos mais tempo, porque o tempo ele é extremamente valioso. E aí tem um livro que eu trouxe aqui para vocês que se chama Jesus no Lar. Esse livro é uma dádiva dos céus, porque ele foi dado a nós pelos Espíritos. No mundo espiritual há bibliotecas com muitos livros, com muitos ensinamentos. A maior parte das coisas que são realizadas aqui na Terra foram planejadas lá antes. Ninguém nasce de repente, faz uma coisa maravilhosa, extraordinária, sem que não tenha sido feito antes no mundo espiritual. Lá está todo o arcabouço de conhecimento para a nossa evolução. E os espíritos amigos nos trazem esses ensinamentos enquanto estamos aqui na Terra. E esse livro extraordinário, que foi psicografado e é do espírito Lúcio, que chama Jesus no Lar, ele traz uma história muito interessante. Jesus, em alguns momentos que ele estava com esses espíritos mais elevados que o acompanhavam, ele traz os bastidores desses momentos que não estão na Bíblia. Então, por isso ele é muito gostoso de ler esse livro. Então, eu recomendo. Tá? E tem uma história muito bonita que fala sobre Isabel, a mãe de João Evangelista e Tiago. Isabel está conversando com Jesus junto com outros espíritos mais elevados. E o que acontece é o que eu vou ler para vocês. Isabel vira para Jesus e diz assim: Senhor, terás contigo algum talismã de cuja virtude possamos desfrutar? Algum objeto mágico que nos possa favorecer? Jesus pousou na matrona, os olhos penetrantes, e falou risonho. Imagine Jesus olhando para ela com um olhar de ternura, risonho. Consegue imaginar a feição de Jesus? Que coisa extraordinária. Pense. Realmente, conheço um talismã de maravilhoso poder. Imagina a reação de Isabel. Consegue? Nossa, tem uma solução para todos os problemas da humanidade. Um talismã de maravilhoso poder. Usando-lhe os milagrosos recursos, é possível iniciar a aquisição de todos os dons de nosso Pai. Vocês já pensaram? Se pudéssemos cortar caminhos, se pudéssemos encurtar esta jornada, se pudéssemos abreviar o sofrimento que vivemos aqui na Terra, porque tenho um talismã mágico. Eu vou abreviar a dor que sinto, eu vou abreviar o sofrimento, eu vou encurtar o caminho, eu vou tirar as pedras do caminho e todos os obstáculos e vou vencer, vou chegar lá mais rápido do que todos, porque eu tenho um talismã mágico. Qual seria o meu aprendizado? Como será que eu chegaria do outro lado? O quanto eu aprendi? E mesmo assim, eu me sinto merecedor dos dons do Pai. Que é isso que esse talismã mágico traria, não é? Oferece a descoberta dos tesouros do amor que resplandecem ao redor de nós, sem que lhes vejamos de pronto a grandeza. Descortina o entendimento onde a desarmonia castiga os corações. Abre as portas às revelações da arte e da ciência. Estende possibilidades de luminosa comunhão com as fontes divinas da vida. Convida a bênção da meditação nas coisas sagradas. Reata relações de companheiros em discordância. Há irmãos que estão brigando, se desentendendo. Descerra a passagem de luz aos espíritos que se demoram nas sombras. Permite abençoadas sementeiras de alegria. Reveste-se de 1000 oportunidades de paz com todos. Indica vasta rede de trilhos para o trabalho salutar. Revela 1000 modos de enriquecer a vida que vivemos. Facilita o acesso da alma ao pensamento dos grandes mestres. Dá comunicações com os mananciais celestes da intuição. E a Isabel, esperando a resposta de Jesus, o que é esse talismã maravilhoso? Jesus diz a ela: é a hora que estamos atravessando. Este é o talismã milagroso. É ele que faz milagre em nós. A hora que você está vivendo. Então, se você está doente, se você está com um filho com problema, se você está numa condição financeira difícil, se você está passando por uma necessidade de encontrar um emprego e não encontra, se você foi demitido, se você foi traído, enganado, se você se sente só, se você vê a dor e a miséria da humanidade e pensa: meu Pai,
que será desses irmãos? Vamos olhar tristes, sim, para esses irmãos, porque somos misericordiosos e cheios de compaixão em nós, mas vamos nos lembrar que a hora que atravessamos é o talismã do tempo. O tempo que podemos aproveitar como quisermos, porque Deus deu a nós o livre-arbítrio. Ele sabia que usaríamos esse livre-arbítrio como quiséssemos, e Ele nos deu. Ele nos deu a dádiva de fazermos escolhas, de decidirmos o que queremos, de decidirmos onde queremos chegar e, mais importante, quando queremos chegar. Porque eu posso querer chegar amanhã, como eu posso querer chegar daqui várias encarnações. A escolha é sua. E Deus não te julga por isso. Ele te ama, mesmo assim. Mesmo que você caia, levante e caia de novo, levante e caia de novo e faça a mesma coisa errada 1000 vezes, Ele continua te amando. Porque o amor de Deus é muito maior do que nós conseguimos imaginar. Ele nos deu o tempo. Esse tempo que deve ser aproveitado por nós, espíritos encarnados, com toda a nossa alma, com toda a nossa fé, com todo o nosso esforço. Pega os talentos que Ele te deu, multiplica. Transforma esses talentos em 1000 talentos. Ensina as outras pessoas. Mostra para elas como elas podem ser mais felizes do que elas são. Pega os teus talentos e ampara o teu próximo. Pega os teus talentos e não julga ninguém, porque todos estamos aqui porque somos falhos e imperfeitos e precisamos estar aqui. Não somos melhores que ninguém. Aproveita os minutos, porque a eternidade presta conta aos minutos. A hora que nós estamos vivendo aqui e agora juntos vai refletir na nossa vida amanhã. E a hora que vivermos amanhã refletirá depois. E é cada minuto do dia que tem que ser aproveitado. Então, quando eu me levanto, quando eu saio da cama e penso, Pai, o que eu farei hoje? Como será o meu dia? Aproveita o teu tempo. Aproveita cada minuto, cada segundo, porque ele é extremamente valioso. Há uma fila reencarnatória enorme para chegar na Terra. Enorme. 2/3 da Terra não está encarnado. Nós somos 1/3 favorecido. Estamos perdendo o nosso tempo. Esse talismã tão valioso que precisamos aproveitar. A hora que estamos atravessando deve ser refletida, pensada. Divaldo Franco ele diz nas palestras dele, que ele passou já por momentos muito difíceis e que teve um momento que ele titubeou e que ele vacilou e que ele sofria demais. E ele se olhava no espelho e pensava, por que estou passando por isso? Tentando buscar o motivo daquela dor. E depois, de um determinado momento, ele conseguiu entender. Mas sigamos como esses irmãos que mostram para nós como devemos agir. Sigamos usando o Evangelho de Jesus, o seu exemplo. Aquilo que Ele nos trouxe. Todos os seus ensinamentos. Aproveitemos esse talismã milagroso que nos dá esses recursos imprescindíveis para que possamos evoluir todos os dias. Vamos olhar para nós mesmos. Vamos entender quais são as nossas limitações, nossas dificuldades, o que precisamos fazer para melhorar e seguir, como podemos evoluir. Usa o teu tempo como queiras, mas te recorda que quanto mais rápido você for, melhor para você. Quanto mais você demorar, mais difícil será. Mas Deus nos permitiu essa escolha, a decisão de acelerar o nosso processo evolutivo, de parar com ele ou de demorar nele. A decisão é de cada um de nós. E Ele nos ama mesmo assim e nos respeita mesmo assim. Então, se eu quero avançar rapidamente, acelera. E se o seu irmão, aquele que veio com você nessa encarnação, que você está tentando ajudar, está tentando guiar, ele quer ficar atrasado, vamos orar por ele. Mas não vamos tentar arrastar ele. Não dá. Tá bom? A decisão e a escolha é de cada um. Usem bem o talismã do tempo. E vamos fazer a nossa oração de encerramento.